Olá, tudo bem com vocês, acadêmicos? Aqui é o professor Eduardo, tá trabalhando com vocês com a disciplina de Atividade Física e Saúde. E o vídeo hoje aqui a gente vai discutir com vocês um pouco sobre alguns conceitos e definições dessas temáticas que pode ser visualizada aí na tela. Primeira temática seria saúde. Então, para vocês, pensem um pouquinho, qual seria o conceito de saúde para vocês? O que leva você a ter saúde ou você não ter saúde? Então, segundo a Organização Mundial da Saúde, divulgada em uma carta de princípios em 7 de abril de 1948, que todos os anos se comemora o Dia Mundial da Saúde em 7 de abril. Só que em 1948, implicando um reconhecimento do direito à saúde e da obrigação do Estado na promoção e proteção da saúde, se traçou-se o objetivo, ou melhor, a definição do termo, como sendo saúde, que é o estado do mais completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de enfermidade. É um conceito muito antigo que recebe muitas críticas nos dias contemporâneos que nós vivemos, Esse conceito, na verdade, refletia, de um lado, uma aspiração nascida dos movimentos sociais pós-guerra, o fim do colonialismo e a ascensão do socialismo. Saúde deveria expressar o direito a uma vida plena sem privações. Também podemos encontrar um conceito de saúde no livro do Pitanga, que é uma das referências que nós temos na biblioteca. Existe ele em versão 2004 e versão 2010. O Pitanga, entretanto, faz um conceito na prática, um tanto mostrando para a gente que não é algo tão simples assim como a gente imagina, Basta ter saúde aquela pessoa que um complexo bem-estar físico, mental e social. Só que na verdade eu levanto alguns questionamentos para a gente refletir. Então, sabendo disso, por que nossos governantes autorizam a comercialização de produtos alimentícios que não faz bem à população? Por que não existe uma praça esportiva perto da minha casa, ou uma praça esportiva em cada setor da cidade? Por que também não tem emprego para todas as pessoas? Porque para mim ter saúde, então, um bem mental, social, eu preciso ter dinheiro, eu preciso trabalhar, eu preciso ter acesso a isso. E na verdade, os nossos governantes não cumprem isso, como a gente imagina. Essa é uma coisa que fica aí para a gente refletir sobre isso. Nessa mesma direção, os profissionais da área de saúde, durante a oitava Conferência Nacional de Saúde, se proporam a reescrever um outro conceito mais amplo sobre a saúde. Nessa mesma Conferência Nacional, eles escreveram o seguinte, que para eles, saúde é resultante das condições de alimentação, habitação, renda, meio ambiente, trabalho e transporte, emprego, lazer, liberdade, acesso e posse de terra e acesso a serviços de saúde. Assim, antes de tudo, o resultado das formas de organização social da produção, as quais podem gerar grande desigualdade nos níveis de vida. Sabemos que nosso país, na atualidade, está passando por um processo de transformação na política, no qual estamos visualizando o tanto de dinheiro público tem ido pelo ralo da corrupção. Isso tem uma influência de forma significativa na qualidade de saúde da nossa população. Também temos visto no nosso estado, no Tocantins, a situação lamentável nos hospitais públicos.
Por isso, precisamos nos tornar profissionais com responsabilidade social, para que no futuro próximo possamos ajudar a mudar esse cenário. Como assim, então, né? Como, professor, que eu vou poder, com a minha profissão, mudar um cenário na saúde? Na verdade, essa nossa profissão de professor de educação física tem uma força imensa para abrir a consciência dos nossos alunos, tanto na escola, porque somos professores, além de tudo, quanto nas academias, praça pública, como personal. Todos nós temos esse acesso às pessoas e a gente tem que usar esses momentos para mudar a consciência das pessoas em relação aos nossos gestores políticos que hoje em dia estão gerindo dinheiro que deveria estar cuidando da nossa saúde, da nossa segurança, da nossa educação, da infraestrutura e assim por diante. No entanto, esse dinheiro não tem conseguido chegar de forma eficiente para realizar esse serviço. Para isso é necessário que nos preparemos com conhecimento libertadores durante o processo de formação na faculdade. Então a faculdade tem que ser um processo que abre a nossa mente e não apenas crie na gente dependência dos outros. Outra temática, né? Qual o conceito então de atividade física para vocês? Pitanga traz o autor Kaspersen e outros autores colocando como conceito de atividade física sendo qualquer movimento corporal produzido pela musculatura esquelética que resulte em gasto energético, tendo componentes determinantes de ordem psicossocial, cultural e comportamental. Então esse é o conceito de atividade física já bem consolidado do século passado. E Pitanga traz para a gente que essas atividades físicas são organizadas em 4 grupos, como a gente pode visualizar aqui no slide. Vou mostrar para vocês. Em um primeiro grupo ele fala que as atividades físicas podem ser feitas como uma atividade de lazer, aquilo é feito no nosso tempo livre. Pode ser as atividades do nosso trabalho, como atividade de deslocamento e como atividades domésticas. Então as atividades físicas estão organizadas nesses 4 componentes, ok? Na nossa tempo livre, lazer, no trabalho, como deslocamento e como atividades domésticas. Guzelini é um autor que tem um outro livro na nossa biblioteca também. Ele traz que a atividade física tem uma organização de 2 maneiras. Ele chama de atividade física não estruturada e atividade física estruturada. Ele fala que as atividades físicas estruturadas são aquelas feitas no nosso dia a dia, que são as atividades domésticas, jogos, brincadeiras, tudo aquilo que é feito de forma livre, sem nenhum tipo de controle. E ele coloca que existem as atividades físicas estruturadas, que é a mesma coisa de exercício físico. Quais são essas atividades físicas estruturadas ou exercício físico? São aquelas realizadas de forma planejadas, repetitivas, controladas. Então, o Guzelini divide as atividades físicas nesses 2 grupos aí apresentados para vocês. A partir do que foi apresentado no slide anterior, o que seria então exercício físico para você? Já foi dito, né? Que são atividades físicas repetitivas, planejadas, estruturadas e que têm o objetivo de manutenção e a melhoria de um ou mais componentes da aptidão física. Ok, isso mesmo. E aí a gente pode conhecer algumas delas, né? Da academia, aulas de... você pode fazer corridas nas esteiras, aula de spinning, você pode fazer lutas, hidroginástica, musculação, tudo isso são atividades sistematizadas. Não há necessidade de ser num ambiente de academia. Você pode fazer exercícios controlados em parques públicos, desde que há um controle de frequência, de volume, de intensidade, ela se torna um exercício físico. Se ela perder essa característica, ela vira apenas uma atividade física. E aí uma coisa interessante que os autores falam, que todo exercício físico é uma atividade física,
ok? Mas nem toda a atividade física é um exercício físico. E o que vai diferenciar isso é a questão do controle da estrutura que o exercício físico tem, que nem todas as outras atividades físicas é possível existir. Outro conceito para a gente estudar é o conceito de aptidão física, tá? Então, o que seria aptidão física? Por um tempo, lá para no século XIX, nós discutimos que a aptidão física era aquelas pessoas que eram fortes, como você pode visualizar aí na figura. Então, aquelas pessoas fortes, de grandes massas musculares, eram consideradas pessoas que tinham aptidão física. Já no início do século XX, nós tivemos a Primeira Guerra, nós tivemos no início do século XX, já chegando no final da Primeira Guerra Mundial, além da força muscular, entrou também outro componente que seria a resistência cardiorrespiratória. Então a pessoa tinha que ser forte e ao mesmo tempo a resistência cardiorrespiratória, cardiovascular, que era a capacidade de correr distâncias longas. Em seguida, além desses dois fatores, também entrou para avaliar a aptidão física, além da força muscular, o cardiorrespiratório, medições de pressão arterial, de frequência cardíaca de repouso, foram usados para avaliar também o componente chamado aptidão física. Mas, já na década de 60, consistia vários componentes. E aí, esses componentes agora, eles entravam com uma preocupação de preparar as pessoas para o trabalho. Então eu tinha que entender as pessoas que tinham aptidão física, eram aquelas que tinham força, resistência, o sistema cardiorrespiratório tinha que estar em bom funcionamento para servir à indústria. E além disso, além de trabalhar na indústria, ele ainda tinha que ter aptidão para aguentar as suas horas de tempo livre. Então as pessoas que tinham aptidão física tinham esse conceito que eu acabei de comentar com vocês. Então ele tinha que desfrutar do seu tempo livre, tinha que ter condição física para aguentar, aptidão física para suportar também, além do trabalho, o seu tempo livre. Depois, mais recentemente, esse termo aptidão física se juntou, para o termo chamado desenvolvimento físico. Os dois são um sinônimo do outro. E aí, os autores começam a dividir o desenvolvimento físico em aptidão física, que tem uma vertente mais para a saúde, e também o desenvolvimento físico voltado para habilidades atléticas, voltado para o atleta de alto rendimento. Como a gente pode visualizar que a aptidão física, existe uma subdivisão para aptidão fisiológica, que está relacionada à pressão arterial e análises sanguíneas, que é feito perfil lipídico, lipoproteínas, também a integridade óssea, que está relacionado a exames também da sua densidade óssea, que vai ser uma maneira de avaliar o sujeito em relação a essa aptidão física dele, que é por aqui que a gente descobre se a pessoa pode ter um início de osteoporose, e a primeira etapa é a osteopenia e a segunda etapa já seria a osteoporose. Então são análises fisiológicas que há necessidade de equipamentos para serem feitos. Mas dentro da nossa área de educação física a gente consegue fazer o quê? Um acompanhamento de avaliação e prescrição com esses componentes da aptidão física relacionada à saúde, que é trabalhar a capacidade aeróbica, composição corporal, resistência muscular e flexibilidade. Então, quando eu estou falando em saúde, eu estou falando desses componentes a serem avaliados e prescritos atividades físicas ou exercício físico para essas pessoas. Quando eu falo em habilidades atléticas, essas são aqui algumas força explosiva, agilidade, coordenação, capacidade aeróbica, velocidade, e tem outros como equilíbrio, que não está aqui,
força de resistência, existem outras componentes que não estão aqui de habilidades. Ok? Já nós temos agora o seguinte, o autor também apresenta uma ideia para a gente sobre aptidão física relacionada à saúde, porque é o foco da disciplina. Eu tenho que trabalhar a aptidão física de uma maneira que proporcione alguns benefícios para a pessoa. Quais são essas capacidades que elas precisam estar voltadas? Eu desenvolvo exercício e incentivo a atividade física com a intenção de melhorar a aptidão física da pessoa. E o que ela tem que ser capaz? Ela tem que ser capaz de realizar atividades cotidianas com vigor e energia. Quer dizer, a gente prepara as pessoas que elas consigam subir as escadas, carregar os pesos das compras do supermercado, subir e descer de uma escada, que ela consiga pegar as coisas que caem no chão. Então, essa é um grande objetivo de você trabalhar os componentes da aptidão física relacionada à saúde com esse objetivo. O que mais? Demonstrar traços e capacidades associadas a um baixo risco de desenvolvimento de doenças crônico-degenerativas, quer dizer, eu vou aumentar o nível de atividade física dessas pessoas com o exercício físico também, para que a gente consiga prevenir o desenvolvimento de certas doenças. Então, quando eu falar em aptidão física relacionada à saúde, estou falando que a gente precisa desenvolver essas capacidades na pessoa. Não é de alto rendimento, é uma pessoa que apenas quer fazer atividade física, exercício físico, com a intenção de melhorar a sua aptidão física para que promova com mais facilidade suas atividades do dia a dia. O autor ele coloca que a aptidão física relacionada à saúde desenvolve nessas dimensões que estão relacionadas aqui nesse quadro que vocês podem visualizar. Então, quando eu for trabalhar com uma pessoa que quer focar a saúde, eu preciso avaliar e, ao mesmo tempo, promover atividades físicas e exercícios físicos que modifiquem a dimensão morfológica, funcional motora, fisiológica e comportamental. No nosso caso da disciplina, a gente vai focar o trabalho de como avaliar a composição corporal, a funcional motora, que é verificando o consumo de oxigênio, que é o famoso VO2. A gente vai conhecer um pouquinho sobre flexibilidade, a resistência e força muscular. A gente acaba não focando agora, mas fica para uma disciplina mais à frente de medidas e avaliação. E dentro da fisiológica a gente verifica a pressão arterial, aprende a aferir a pressão arterial. Tolerância à glicose, lipídios e proteínas plasmáticas são exames de laboratório que, quando a gente vai trabalhar com uma pessoa, a gente monitora pedindo que ele traga esses exames para que a gente possa acompanhar a evolução desses componentes sanguíneos dos sujeitos que querem fazer exercício. A parte comportamental a gente não faz um trabalho de avaliação, mas apenas de comportamental no sentido de orientação. Se ele tem necessidade de acompanhamento psicológico, a gente pede para que ele procure, né? Caso a gente identifique essa necessidade, a gente acaba pedindo para que ele procure. Mas, no entanto, a gente passa orientações, que ele mude o estilo de vida dele, ele diminua esse estresse, as preocupações, que ele caminhe mais, que ele pratique mais coisas prazerosas com a família. Orientações, a gente não vai dar um de nutricionista e nem de psicólogo para as pessoas, e muito menos médico diagnosticando algum tipo de patologia que está identificando dentro dele. Tudo bem? Agora, outro termo, né, que é qualidade de vida. Qualidade de vida é um termo muito amplo para a gente discutir, né, para conceituar. Mas eu quero apresentar aqui uma fala para vocês de Rufino Neto, de 1994, onde que ele nos ajuda, eu trago essa fala para nos ajudar a entender um pouquinho o que seria essa qualidade de vida. Vou considerar, ele falando, né, Rufino Neto, vou considerar como qualidade de vida boa ou excelente aquela que ofereça um mínimo de condições para que os indivíduos nela inseridos possam desenvolver o máximo de suas potencialidades, sejam essas viver, sentir ou amar,
trabalhar produzindo bens e serviços, fazendo ciência ou artes. Por isso, o conceito de qualidade de vida vai modificar de acordo com os interesses pessoais e o ambiente onde esteja inserido o sujeito. Então, essa fala do autor mostra isso para a gente. Eu preciso estar bem para mim conceituar a minha qualidade de vida. Ou a minha qualidade de vida vai estar influenciada com as minhas condições. E essas condições podem ser objetivas ou subjetivas. A fase de vida que a gente tem, por exemplo, um adolescente, qualidade de vida dele, ele almeja ter uma moto, um carro, isso é ter qualidade de vida para ele, ter dinheiro para ele ir nas festas, comprar a roupa que eles necessidade. Quando ele vai ficando mais adulto, que ele acaba se casando, qualidade de vida para ele é dar educação para os filhos, ter uma casa boa para acolher a família, e no fim da vida ele ter o quê? O que é a qualidade de vida para ele? Muitas vezes, se você conversar com um idoso, ele ter uma saúde que permita ele poder caminhar, tomar banho sozinho, se vestir sozinho, ter um acesso à vida social com outras pessoas. Então tudo isso vai mudando de acordo com o que você vai viver na sua vida. Hoje, se você tem dinheiro, você tem um conceito de qualidade de vida. Se você não tem dinheiro, você tem outra concepção de qualidade de vida. Então são coisas assim que mudam muito de uma região para outra região, de uma fase de idade para outra. Então por isso é difícil encontrar um conceito de qualidade de vida. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado para não se equivocar em colocar que o meu conceito de qualidade de vida é o que prevalece sobre os outros. Só que, no entanto, Pitanga nos apresenta uma direção para facilitar o entendimento de qualidade de vida e saúde. Para ele, os aspectos ambientais e comportamentais estão relacionados à saúde e à qualidade de vida. Por isso ele apresenta uma lista de itens que influenciam na qualidade de vida, podendo visualizar que a atividade física é um deles, como aqui. Então, para ele, qualidade de vida tem vários itens aqui, que pode ser objetivos e subjetivos diretamente. Nossa área é um item, atividade física. Então, a atividade física vai contribuir para a qualidade de vida. Então, a gente tem que evitar falar que a qualidade de vida vai promover qualidade de vida. Então, a atividade física vai contribuir para a qualidade de vida. Tá? Então, vamos tomar cuidado, que a gente tem mania de muitas vezes ficar colocando que a atividade física é tudo na vida das pessoas. Resolve todos os problemas, né, na vida das pessoas. E aqui o Pitanga coloca para a gente uma pirâmide, na qual ele fala para a gente que, em relação à promoção da saúde, porém, o que é mais relevante? Atividade física ou exercício físico? E aí fica essa pergunta para a gente repensar ela aí na seguinte maneira que o autor coloca. Essa pirâmide, que na base dessa pirâmide, que é o que mais a gente tem no nosso dia a dia, nós, enquanto profissionais, devemos incentivar as pessoas a fazer atividades, a aumentar as suas atividades da vida diária. O que seriam essas atividades da vida diária? Que o nosso deslocamento seja feito promovendo um maior gasto, ou de bicicleta ou de a pé, evitar um pouco essa questão de só andar de carro. Se a gente vai na panificadora, se a gente vai no supermercado, se a gente vai num barzinho perto de casa, se a gente for visitar o vizinho, vamos aumentar essas atividades de locomoção, vamos aumentar as atividades domésticas, limpar, fazer jardinagem, o que você puder estar fazendo de atividade, a gente tem que incentivar as pessoas a aumentarem e não ficar só na dependência das pessoas. Isso por que estão comentando? Porque a gente quer promover a pessoa a ter uma melhor saúde e ao mesmo tempo qualidade de vida. Então tem que aumentar a atividade física. Então estamos falando que a base dessa pirâmide é a atividade do dia a dia que a gente faz. Levantar, ficar menos sedentário, mais tempo em frente à televisão tem que ser evitado. A gente tem que brincar mais com os filhos, com os irmãos, com os pais, ser mais ativos. Depois da base, a gente logo assim tem as atividades recreativas. Brincar mais com as pessoas, praticar mais esportes, pedalar, não precisa ser de forma sistematizada. Pode ser uma forma
não estruturada, como o Guzolini coloca, atividades de um dia fazer uma trilha, de ir para a fazenda, andar a cavalo, que você fazer o que você gosta. Tem que aumentar essas atividades recreativas. Um pouco mais acima a gente tem os exercícios aeróbicos e neuromusculares, que são aqueles exercícios físicos sistematizados, que a gente encontra muitas vezes nas academias. Segundo Pitanga, é esses exercícios que mais promove resultados significativos na promoção da saúde das pessoas. Eles provocam. No entanto, não pode esquecer dos outros dois que são muito mais presentes na vida das pessoas. Então, nós atuamos aqui com exercício físico. Eles são mais significativos para promover a saúde nas pessoas. No entanto, não podemos incentivar as pessoas a fomentar as atividades do dia a dia dela. As atividades recreativas têm que ser incentivadas. A gente pode usar atividades recreativas para promover o aumento do gasto calórico e, ao mesmo tempo, promover saúde para as pessoas. Tá? Não tem que falar para as pessoas ficarem fazendo 1 hora de academia e depois ficarem aí 4 horas sentados em frente à televisão. Não é por aí que vai ser resolvido. Os estudos, na verdade, hoje em dia, têm valorizado muito mais as atividades do dia a dia do que mesmo as atividades das academias sistematizadas, porque as pessoas têm resistência a elas. Pode ser por conceitos, paradigmas cognitivas, mas também por financeiro. Nem todos têm acesso a uma academia, nem todos têm equipamentos para ser usado, um tênis, uma roupa, muitas vezes são excluídos. E os exercícios de alta intensidade, existem inúmeros, né? Hoje em dia, HIIT, CrossFit, atividades intervaladas de alta intensidade. São atividades que, segundo o Pitanga, ele não tem uma característica muito benéfica para a promoção da saúde. Ele, na verdade, corre mais risco de promover lesões e danos para pessoas do que o normal. Então temos que tomar muito cuidado em relação a exercícios de alta intensidade. Na verdade, nem se recomenda. Ele recomenda, no máximo, exercícios moderados a leve para promoção da saúde. Não há necessidade de fazer exercício de alta intensidade para promover saúde. Exercícios moderados são os mais significativos para a promoção. Está muito bem claro e consolidado na literatura atual. Agora, o último item é sobre promoção da saúde, atenção básica e práticas corporais. O seguinte, promoção da saúde é uma ação estratégica do governo para promover a saúde de forma articulada a demais políticas e tecnologias desenvolvidas no sistema de saúde brasileiro, que busca contribuir com as necessidades sociais em saúde, para além do foco da doença. Então aqui nós discutimos saúde, já está superado. Saúde não significa que eu estou saudável se eu não estou doente. Opa, não é por aí o foco, é trabalhar com a ideia da prevenção. A promoção da saúde tem como princípios gerais a equidade, a intersetorialidade, a promoção social e a criação de um entorno propício à vida e à justiça social. Então esses são os princípios que envolvem a promoção da saúde. Ela tem esses princípios que a gente precisa lembrar deles. Além disso, o Programa da Saúde da Família é a principal ação de organização da atenção básica, porque carrega como seu principal desafio promover a reorganização das ações de saúde, levando-as para mais perto da família, com base nos princípios do SUS. Então, vocês com certeza, perto da casa de vocês, existe um postinho de saúde e normalmente você tem a visita regular de um agente da saúde, querendo saber se está todo mundo vacinado, se tem alguém doente, se tem alguém grave, se todo mundo tem o cartão do SUS. Então, essas ações pertencem ao Programa Saúde da Família. Por isso, é possível encontrar nessas ações em alguns municípios pelo Brasil, aqui infelizmente na nossa cidade, na região, pouco se vê, a presença das práticas corporais sendo desenvolvida dentro do Programa Saúde da Família, nos postos de saúde ou em locais públicos como praças, parques, entre outros. Existe também uma falta de informação e conhecimento aos profissionais da saúde e aos usuários de serviços no que se refere às práticas corporais.
indicam a atividade física, mas aquela atividade chata, impositiva, autoritária, medida, cronometrada, inserida no tempo da obrigação. É muito interessante quando o autor fala sobre isso, né, essa atividade física chata. Então a gente precisa tomar muito cuidado quando a gente vai intervir com as pessoas. Não é o que eu domino, não é o que eu prefiro. Na verdade, é aquilo que aquela população onde está inserida, elas precisam ser ouvidas e respeitadas. Então as práticas corporais respeitam os interesses das pessoas, e não é os meus interesses enquanto professor de educação física, porque eu gosto de dança, eu vou dar só dança com as pessoas, que é a melhor opção para melhorar a promoção da saúde das pessoas, não é por aí. As práticas corporais que nos remetem à descoberta e à consciência do corpo, ao significado do cuidar e estar atento aos desconfortos e às diversas maneiras de perceber e exercitar sua potência ainda tão tímidas. As práticas corporais são componentes da cultura corporal dos povos, diz respeito ao homem em movimento, à sua gestualidade, aos seus modos de se expressar corporalmente. Nesse sentido, agregam as mais diversas formas de ser humano, de se manifestar por meio do corpo e contemplar as duas racionalidades, a ocidental, por ginásticas, modalidades esportivas e caminhadas, por exemplo, e a oriental, como tai chi, yoga, lutas, entre outras possibilidades. Então, você tem que respeitar essas duas manifestações. A todo componente da cultura corporal são atribuídos valores, sentidos e significado dessa constatação, durante que há sentido praticar ginástica aeróbica para algumas comunidades, mas para outras não. O jogo de futebol, por exemplo, é marcantemente uma modalidade na qual se identifica o povo brasileiro. Já a esgrima, o polo e o xadrez, não. Ainda que seja possível fazer referência a alguns nomes de atletas brasileiros que se destacam nessas modalidades. Outra questão importante, de um lado, as orientações se restringem às técnicas e a ideia de que o gasto energético, fazer atividade física, é suficiente para promover ou remediar a doença. De outro lado, os grupos ainda se organizam a partir das doenças, atividade física para diabéticos e hipertensos, ocasionando a exclusão dos demais. Ou seja, quem não é diabético ou hipertenso não pode praticar. Não é bem por aí. No entanto, já há várias iniciativas que privilegiam a dimensão educativa e subjetiva no cuidado e na atenção à pessoa. Formam grupos heterogêneos, o que diz respeito à idade e à ocorrência. Estimular o aprendizado voltado para a construção de um vínculo de responsabilidades para a autonomia individual ou coletiva e para a capacidade de promover a mudança do pensar e agir em saúde. Há outro dado que merece destaque. Parte-se pressuposto de que, primeiro, todos devem ter acesso ao serviço orientado no que se refere à atividade física. Isso não é verdade, perdão. Ainda que o discurso e as ações sejam aparentemente dirigidas a todos, só atinge alguns poucos, aqueles que podem pagar pelo serviço e produtos a eles vinculados, com calçados esportivos, equipamentos, academia, personal trainer, que eu já comentei anteriormente. Restringe as pessoas a poderem participar. Segundo, pressupõe-se que a atividade física seja sinônimo de saúde. Outro equívoco. É necessário conhecimento e informação para orientar a prática. Não é raro que a atividade física ocasione lesões, desconforto, sofrimento, dor e doença. Então, escutamos muito por aí. Sem dor, sem ganho. Então, a atividade física, o exercício físico, nem sempre é sinônimo de saúde. Quando você faz aquela faxina pesada em casa, lava a roupa, limpa o quintal, você não sente dores no outro dia, cansaço? Então, para mostrar para vocês que nem sempre o exercício é tão prazeroso e nem sempre ele é benéfico para a saúde. Então, o que eu faço? Então, a grande pergunta deve estar alguém fazendo aí, né? Então, o que a autora nos orienta? Primeiro, deve-se mapear e apoiar ações de práticas corporais, práticas lúdicas e de lazer.
voltadas para toda a comunidade da unidade básica de saúde onde está inserido, e introduzir nos serviços em que ainda não existam. Formar e educar os profissionais de saúde em conteúdo de promoção por meio das práticas corporais, incluindo a avaliação física como parte do processo. Estimular a pactuação entre gestores, profissionais e população no sentido de estimular e oferecer acesso à diversidade das práticas dos espaços públicos são metas a serem atingidas pela Política Nacional de Promoção de Saúde. Então fica aí, amigos. O profissional de educação física formado, que vai trabalhar nessa área de saúde, precisa se preocupar com essas pessoas que estão no posto de saúde. E uma ferramenta muito importante é a metodologia pelas práticas corporais dita para vocês. Leia o texto que está anexado lá na plataforma sobre práticas corporais, promoção de saúde, práticas corporais e atenção básicas, que vocês vão poder complementar se caso tenha alguma dúvida, ok? As referências usadas na aula são essas aí que vocês estão visualizando. Muito obrigado pela atenção. Caso vocês tenham dúvidas sobre esse conteúdo ministrado aqui para vocês, vocês podem estar mandando essas dúvidas no e-mail eduardo@unirg.edu.br, que eu estarei respondendo aí o mais rápido possível que a gente puder. Obrigado e um abraço a todos. Até a próxima vídeo ou aula.